A Justiça Eleitoral da Comarca de Juína realizou o recolhimento de vários materiais de campanha de um determinado partido. Acontece que um candidato, uma figura pública que não podia ser candidato, estava nos santinhos, em vários santinhos que estariam supostamente sendo distribuídos à população. O juiz eleitoral comentou sobre essa situação e também sobre algumas infrações que porventura ocorreram nesses últimos dias de campanha aqui em Juína. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, né? Diariamente chegam notícias aqui, uma ou outra, algumas notícias são apuradas e são localizado nela um conteúdo ilícito, outras não, né? E aí, de qualquer forma, em todas as vezes que o eleitor encaminha uma denúncia, seja aqui pessoalmente ou seja por meio do Pardal, que é um dispositivo, um aplicativo, um app que fica lá, que o eleitor pode baixar no Android ou no smartphone da Apple, quando chega uma denúncia aqui, a gente tem que apurar. Então é feita uma constatação, é feita uma visita no local, se for o caso. Esse caso específico que foi noticiado na TV local, inclusive é uma situação que tem se repetido em vários lugares no país inteiro, que é em relação àquele santinho onde consta o número de um candidato que não é candidato, né? Então, como teve uma decisão do TSE em relação a esse tipo de propaganda, que seria ilícito, chegou sim uma denúncia de um cidadão, essa denúncia foi apurada, né? E foi notificado o diretório para o diretório esclarecer se estava sendo distribuído ou não. O diretório compilou todos esses santinhos que constavam no final, né? No caso específico era o candidato, no final constava o número 13, constava o nome do Lula. O diretório municipal juntou todos esses santinhos, que totalizou mais ou menos uns 76 mil santinhos, e nos entregou voluntariamente aqui no cartório eleitoral. E aí o procedimento ali foi encaminhado ao TRE, porque daí, esgotado o nosso poder de polícia, porque como a eleição é geral, o juiz eleitoral tem uma atuação estritamente no âmbito do poder de polícia da propaganda. Então, esgotada essa nossa atribuição de policiamento da propaganda, de fiscal da propaganda, a gente caminha para o TSE, para o TRE, aliás, ou o TSE. Esses, sim, os tribunais é que vão tomar eventuais medidas no âmbito daquela eventual ilicitude, né? Nossa atuação se restringe a apreender o material. No caso, como eles entregaram voluntariamente, foi cumprido lá o objetivo da fiscalização. Posteriormente, teve uma representação em Cuiabá, e essa representação redundou numa ordem do tribunal de busca e apreensão em algumas cidades, dentre as quais Juína, né, de diretórios que eventualmente pudessem ter esses santinhos que haviam já sido proibidos no âmbito do TSE. Com esse mandado de busca e apreensão, os oficiais à disposição da Justiça Eleitoral foram no local, mas não encontraram mais nenhum material desse, mesmo porque, como eu disse no início, eles próprios, depois de notificados com a denúncia de um cidadão, eles próprios entregaram, e aí acabou perdendo o objeto nessa segunda notícia, e daí essa informação que apareceu na imprensa. Então, essa segunda não teve nenhuma apreensão, porque não havia mais material a ser apreendido no local. E, inclusive, a oportunidade, eu aproveito, teve circulando aí nas redes sociais, dizendo que se você votasse parcialmente para um e para o outro candidato, anularia o seu voto. Não, isso é uma chamada fake news. Se você votar parcialmente, o seu voto é válido para quem você votou. Não anula voto, o fato de votar parcialmente. O que nós pedimos ao eleitor é que o eleitor tenha tranquilidade, que exerça o seu voto, e eventualmente, se ele vir alguma notícia de compra de voto ou mesmo de propaganda, né? Lembrando, no dia da eleição, o dia D, não é mais nenhum dia de propaganda, é o dia do eleitor. Quem convenceu o eleitor até o dia anterior, convenceu. Quem não convenceu, não tem mais por que tentar convencer, né? Então, se o eleitor vir uma situação dessa, ele tem, em cada local de votação, ele tem à sua disposição um corpo de policiamento no local, os próprios coordenadores, os mesários, e denuncia: olha, ali está havendo uma compra de voto, uma propaganda irregular. E eu insto o cidadão a participar de forma democrática, a ser ele também um fiscal, como tem sido aqui no cartório eleitoral de Juína. Ele próprio tem trazido para o eleitoral as suas notícias do que ele entende que é ilícito. E é graças a ele que nós temos também agido.